com negócio de caipirinha, tal. Na volta, tu vens andando em alta velocidade e ali na frente do segundo bis está um ônibus parado, Sacramento a Nazaré. Ainda existe isso? Ainda existe. Sabe como é? Muito tempo não ando de ônibus, por isso que eu estou perguntando. Bom, aí, cara, o ônibus parado lá na frente, tu estás batendo papo com a loura, nessa altura do campeonato já tomaste uma, a loura também, estão dois calibrados, já está pegando na perna da loura, e não presta atenção no ônibus que está lá na tua frente. Epa! Bateste no ônibus. Como tu não estavas com intenção de bater no ônibus, não pode ser dano, porque o dano é um crime que só ocorre se houver dolo, direto ou eventual. Vamos supor que não seja dolo eventual, embora tu tivesse tomado uma cana. O fato de não ser crime de dano não impede a indenização. Tu bateste no ônibus de costa, né? Bateste no carro, né? Que sabe que bate por trás, tu vais ter que pagar. A empresa de ônibus pode mover uma indenização contra ti. Tu não tem nem onde cair morto, mas a empresa vai mover uma ação contra ti. Entendeu? Também não impede o aforamento da mencionada ação, a sentença que absolver o réu com fundamento. Vamos lá. Nas seguintes fórmulas, ambas do CPP, não haver prova da existência do fato. Professor, mas não há prova da existência do fato. Não tem problema, tu moves uma ação civil de reparação do dano. A senhora até queria perguntar, até passei, depois eu abro para a senhora fazer a pergunta, tá bom assim? Move a ação civil, na ação civil de rito ordinário, processo de conhecimento, a senhora vai provar que o fato existiu. Entendeu? Exemplo, a senhora gosta de exemplo? Imagine o seguinte, tu vais ali na Braja Guiar, uma rua pequena, tu estás andando, não com tanta velocidade, né? Que ali não pode correr também muito. Mas, o que é que acontece? O sinal está aberto para ti. Mas tem uns ônibus, vocês já repararam ali? Fica ali na Quintino e fica prestando atenção, que eles avançam o sinal. Mesmo o sinal estando aberto para quem vem da Brás, o cara está ali na Quintino, ele avança o sinal. Aí o cara avança o sinal. Tu, para não bater no ônibus, tu desvia do ônibus e bate num carro que está estacionado. No processo criminal, não existe prova do fato. Não existe prova que o ônibus foi o causador do acidente porque avançou. Mas tu moves uma reparação civil, processo de rito ordinário, chama os policiais que estavam no cruzamento a rolar como testemunha. O policial diz, não, realmente foi o ônibus que avançou o sinal, ele para desviar bateu no outro cidadão. E aí tu terás que pagar o carro que tu bateste, mas tu terás o direito de regresso, porque o ônibus, a empresa foi a causadora do acidente. Tá bom? Dando vários exemplos, porque eu não sei, de repente, são 50 questões, podem ser 50 exemplos de reparação do dano na prova. Bom, não existe prova de ter o réu concorrido para infração penal. Mesmo a situação do ônibus, como exemplo, no processo criminal não se prova que ele avançou o sinal, que ele concorreu de qualquer modo, né? Por exemplo, teve um caso muito interessante daquela senhora que teria corrido atrás do ônibus, passado o ônibus, tentado trancar, e nesse negócio dela tentar trancar o ônibus, ele acabou atropelando um ciclista e matado o ciclista. Pô, eu não vou entrar no mérito da questão, só quero dizer o seguinte, mesmo que, num primeiro momento, não exista a prova de ter o réu concorrido para infração penal, ou seja, da mulher ter concorrido para que o ônibus batesse do ciclista, a empresa de ônibus ou o sindicato dos motoristas de ônibus pode entrar com uma ação civil e provar que ela concorreu para o fato? No processo civil, pode. Porque se o processo criminal decidir não existe prova de ter o réu concorrido para infração penal, eu posso provar isso no civil. Beleza?
Mais exemplos. Tudo que você queria saber de ação penal e ação civil ex delito e nunca teve coragem de perguntar. Legitimação para ação civil reparatória. Evidentemente que quem pode entrar com ação, quem tem legitimidade para ação civil reparatória, seja execução do título penal, depois de uma sentença penal condenatória, seja na ação civil ex delito, ação de reparação, no cível, que é um processo de conhecimento ordinário, pertence ao ofendido, ou seu representante legal, os herdeiros daquele. Ao ofendido, se ele estiver vivo, ao representante legal, se ele estiver impedido, uma criança, por exemplo, que foi atropelada, ou se ele tiver morrido, os seus herdeiros. No caso do vaqueiro, que o cidadão matou, o cavalo branco de Napoleão e o vaqueiro, também serão os herdeiros, tá? Legitimidade. Ainda mais informações. Legitimação para ação civil reparatória. Contudo, se o titular do direito à reparação for pobre, a ação poderá, a seu requerimento, ser oferecida pelo Ministério Público. Ah, professor, quer dizer que se a vítima for pobre, o Ministério Público pode mover uma ação reparatória? Pode. Nós tivemos um caso em que eu trabalhei como promotor, em que um médico deixou, pasmem, 70 centímetros de gaze, não são gases, viu, Pena? Gaze, dentro da barriga da mulher, de um lado e do outro. Ele fez uma cesariana e simplesmente, na hora de fechar, esqueceu a gaze, dentro da barriga da mulher. A mulher começou a ter dores terríveis, começou a ter febre, voltou para o hospital, o cara disse que estava bem, e a mulher piorando, e a mulher ficando já uma cor escura, né, roxa. Mas não é possível? Não, mas está tudo bem, deve ser, tome aqui um remédio. Passou um remédio e a barriga dela foi inchando. Tiveram que levar às pressas ela para Brasília, de lá, e lá ela faleceu, veio a falecer. Quando eles abriram a barriga, e eu tenho, evidentemente, isso está no livro A Voz da Cidadania, que a gente faz esse relato lá, tem a foto dela, que vocês vão poder ver, realmente ela está lá com a gaze de um lado e do outro, você vai poder olhar. E ela veio a falecer. Como a família era pobre, nós fizemos uma parceria. Nós entramos com uma ação civil de reparação do dano, eu e a Defensora Pública. Nós entramos contra o hospital e o médico que operou. É isso. Então, vocês veem aqui que o Ministério Público, se a pessoa for pobre, a pessoa pode mover a ação civil. Legitimação ainda, atuará o representante do Ministério Público na qualidade de substituto processual do ofendido, na qualidade de dominus litis, porque aqui ele é o dono da lide, ele é o dono da ação, ele que move a ação. Ele não vai funcionar como custos légios, tá? Diga. Se o autor do dano for declarado pobre, felizmente, você não tem como pedir uma reparação dele, né? Se ele não tem bens a ser penhorado, não tem onde cair morto, fica suspensa a execução, né? Até que seja encontrado tantos bens quanto bastem para satisfazer o débito, né? Bom, o que temos mais aqui? Já estamos terminando tá pequenininho, olha, ele está emocionado, teve um papel de destaque hoje, Pena, poxa, mas já estamos terminando, uma pena, olha, graças a Deus, doido para se ver livre do professor. Foro competente, a ação civil de conhecimento ou a executória precedida da necessária ação de liquidação, caso a sentença não esteja líquida, como eu já expliquei na parte 1 dessa aula, devem ser propostas perante o juízo cível. A execução do título que foi dado pela sentença
penal condenatória é nocível, a reparação do dano é nocível. Isso é óbvio, né? Você não vai marcar lá na prova execução no trabalhista, no eleitoral, no militar, não é nocível. Também no criminal não é. Bom, fácil. Mas aí começa a complicar. No juízo civil, embora a ação se funde em direito pessoal, o foro territorialmente competente não é o do domicílio do réu. Mas espera aí, professor. Eu aprendi que é no domicílio do réu, o senhor está dizendo que não é? Segundo a regra geral estabelecida pelo artigo 94 do CPC, que assim dispõe. Vamos ver o que diz lá. Nas ações será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato. Portanto, o autor, né? A família do vaqueiro mora em Araguaína, move em Araguaína. O acidente aconteceu na estrada de Colinas, move no foro de Colinas. Autor do fato e local do fato. Todavia, mas porém, contudo, todavia, o autor pode fazer uso do privilégio de escolher o foro de seu domicílio ou o foro do local em que ocorreu a infração penal. Então, ele tem um foro alternativo. Ele pode entrar no próprio domicílio dele, Conceição do Araguaia, Araguaína, Colinas do Tocantins, ou no local onde ocorreu a infração. A infração penal é mais conveniente eu mover em Araguaína, porque o juízo de Araguaína é mais célere. Ou é mais conveniente eu mover em Conceição do Araguaia, porque é mais célere, é mais rápido lá. Então, nós temos aqui a opção dele, ou no seu domicílio, ou no local em que ocorreu. Vejam, não é foro do réu, tá? Vamos lá, vamos continuar. Foro competente, o dispositivo, na verdade, coloca 3 opções de foro. À disposição da vítima de delito ou de dano sofrido em acidente de veículos, por exemplo. O de seu domicílio, o do local do fato e a regra geral do domicílio do réu. Então, professor, se admite excepcionalmente o domicílio do réu? Se admite. Ela escolhe o domicílio dela, morava em Araguaína, vai ser em Araguaína. Local do fato, Colinas. Ou o domicílio do réu, Conceição do Araguaia. Tranquilo. Tranquilo. Professor, isso significa que eu, como advogado, não posso arguir exceção de incompetência? Não, porque a doutrina e a jurisprudência aceitam os 3 foros. Tá? Está acabando. A eleição de qualquer um dos 2 primeiros foros é privilégio renunciável em favor da regra geral do domicílio do réu. Eu posso renunciar à minha prerrogativa de entrar no local do meu domicílio ou no local onde ocorreu o fato, porque é mais conveniente eu entrar no foro do domicílio do réu. Parágrafo único do artigo 100 do CPP contempla uma faculdade, o autor supostamente vítima de ato delituoso ou de acidente causado por veículo, para ajuizar a ação de reparação do dano no foro de seu domicílio ou no local do fato, sem exclusão da regra geral prevista no caput, que diz que eu posso ajuizar no foro do réu. Então, eu tenho domicílio, onde eu moro, o local onde ocorreu o fato, o ato ilícito, e tenho, excepcionalmente, por uma conveniência, a opção do foro do réu. Está acabando. Execução civil. Tudo o que você queria saber sobre a ação civil ex delito e nunca teve coragem de perguntar. É aqui. A sentença penal condenatória é um título executivo, podendo ser executada mediante ação de reparação de dano. Mas a sentença penal condenatória, gente, ela é um título executivo. Eu não preciso, sendo ela um título executivo,
de mover um processo de conhecimento para novamente provar que o acusado é realmente culpado por aquele ato ilícito. Porque a sentença penal condenatória transitada e julgada já me dá como se fosse um cheque para eu executar no cível. Então não convém eu entrar com uma ação de reparação de dano, um processo ordinário de conhecimento, se eu já tenho um título executivo, eu vou simplesmente executar. Agora, quando convém, vamos ver, se ele, na própria sentença penal condenatória, já deu o valor líquido da indenização, não vou questionar, é líquido e certo. Se for ilíquido, eu tenho que fazer a liquidação da sentença, como eu expliquei na parte primeira dessa aula. Então, a sentença ilíquida, a sentença é um título certo, porém, às vezes, ilíquido. Eu posso ter situações. Hoje, o nosso Código de Processo Penal determina que o juiz criminal já determina a sentença criminal a parte da indenização do cível. Mas o juiz pode esquecer, você pode entrar com embargo de declaração para pedir para que o juiz coloque na sentença essa indenização? Pode, eu posso entrar com embargos de declaração. Mas você esqueceu os embargos, a sentença saiu sem o valor líquido, ele é ilíquido, quando o juiz, então, não fixa o quanto que deve ser pago. Então, aí, para executar, neste caso em que o valor é ilíquido, é preciso liquidar, e essa liquidação se dá na esfera civil. É o processo de liquidação de sentença na esfera civil, que eu remeto os senhores para o Código de Processo Civil. Tá? Aspectos processuais. Na liquidação, o réu só pode discutir o quanto a ser pago. Nós já sabemos que o processo de liquidação, você não vai questionar se ele é culpado ou não, porque a sentença criminal transitada e julgada já discutiu. A única coisa que se vai se discutir é o valor. Quanto é esse valor? Com juros e correção monetária. Se a vítima for pobre, nós já sabemos quem entra com a execução. Quem? O Ministério Público, o parquê. Em favor da vítima. A execução contra herdeiros é cabível, porém, somente até o limite da herança. Ah, professor, quer dizer o seguinte, a família do vaqueiro entrou com uma ação contra o cara, lá, que estava dirigindo o veículo. Vamos supor que esse cara morreu depois, de desgosto, a mulher morreu, a filha ficou paraplégica, ele vai executar, então, os herdeiros. A família do vaqueiro só vai ter direito à herança até o limite da herança. Ora, se o motorista só deixou 100 mil de herança para as filhas, e a indenização do vaqueiro for 200 mil, as filhas vão ter que pagar os 200 mil? Não. A filha só vai pagar os 100 mil, que é o valor que elas receberam de herança do pai, o motorista que atropelou o vaqueiro e matou o cavalo dele e ele. Sentença que fixa a medida de segurança. Pergunta de prova. Perigo. Sentença que fixa a medida de segurança pode ser executada no cível? Olha só, o doido, lembra do doido? O doido pega uma pedra, joga e acerta na cabeça de uma pessoa. Ato ilícito? Lesão corporal? Sim, mas ele é doido. Faz um incidente de insanidade mental, constata-se que ele é doido. Não pode ser responsabilizado. Vai ser submetido a uma medida de segurança. Essa sentença que fixa a medida de segurança pode ser executada no cível? Depende. Pois, se for um semi-imputável, a sentença é condenatória. Aqueles semi-imputáveis que precisam de especial tratamento, eles têm uma sentença condenatória, ou de internação, se for pena de reclusão, ou de tratamento ambulatorial, se for detenção. Mas a sentença é condenatória, podendo então ser executada no cível, se for semi-imputável. Mas, se tratar de um inimputável, a sentença é absolutória, não podendo a vítima executá-la no cível. Para a vítima receber o prejuízo, deve entrar com uma ação civil, de conhecimento, rito ordinário, provar que o louco pegou da pedra, jogou na cabeça dela, quebrou a cabeça dela, para ela conseguir a reparação
no cível. Vamos repetir, porque isso é importante, poderá ser pergunta de prova. Se ele for semi-imputável, a sentença que impõe medida de segurança pode ser executada no cível porque é considerada condenatória. Se ele for inimputável, porque não tem condições de entender o caráter ilícito do fato, nem de determinar-se de acordo com esse entendimento, eu não posso executar no cível. Posso mover a reparação do dano? Posso, mas eu tenho que mover uma ação civil, rito ordinário, de processo de conhecimento através de testemunho, de provar que o louco, mesmo o louco, tem o dever de indenizar, ou pelo menos, não o louco, mas os responsáveis legais por ele. Tá certo? Sentença que concede perdão judicial. Sentença que concede perdão judicial pode ser executada no cível? Lembra do caso do vaqueiro? O cidadão matou o vaqueiro, a mulher morreu, a filha ficou paraplégica. O juiz concedeu perdão judicial para o motorista, porque ele já foi punido naturalmente. Eu posso executar no cível? Depende. Para o Supremo, essa sentença é condenatória, podendo ser executada no cível. Então, o Supremo Tribunal Federal entende que a sentença concessiva de perdão judicial tem natureza condenatória e pode ser executada no cível. Mas o STJ entende que essa sentença é declaratória de extinção de punibilidade, súmula 18, e não pode ser executada no cível. Repetindo, o Supremo entende que a natureza jurídica do perdão judicial é condenatório e que eu posso executar no cível. O STJ entende que é declaratória de extinção da punibilidade e que não pode ser executada. Para a OAB e para concursos públicos e para a pergunta de prova, dota-se a posição do STJ, pois é ele quem dá a última palavra sobre matéria infraconstitucional. Tá certo? Sentença que concede perdão judicial, se a vítima não puder executar a sentença para receber a indenização, deve entrar com uma ação civil de conhecimento. Então aí, para o STJ eu não posso executar, porque ela é declaratória de extinção da punibilidade, não é um título então judicial no criminal, para o STJ eu tenho então que entrar com uma ação de conhecimento. A família do vaqueiro vai ter que entrar com uma ação de conhecimento no cível de reparação do dano, rito ordinário, para ser indenizada. Bom, meus amigos, depois dessa espetacular aula, pergunto alguma dúvida, alguma pergunta? Falem agora ou para sempre.